Olá, somos alunos do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de São Carlos, campus Lagoa do Sino. E o nosso estudo apresentado é acerca da caracterização do solo em diferentes locais na Fazenda Lagoa do Sino. O grupo é composto por Arthur Burato, por mim Guilherme Azanha Carneiro, Pedro Henrique Ferreira da Silva e Pedro Henrique Garcia. Eu, Guilherme, apresento um pouco sobre a formação e evolução do solo. A formação e evolução do solo ela é explicada na pedologia através de fatores de formação, que são fatores como clima, relevo, organismos, material de origem e tempo, que atuando de maneira isolada ou em conjunta, ou seja, mais de um fator ao mesmo tempo ou ao longo do tempo, esses fatores provocam contínuas e profundas mudanças nas propriedades do solo, desenvolvendo desde estados simples a complexos, com uma variedade muito grande de características e propriedades. Dadas essas variedades resultantes de fatores associados ou não, é importante que nos aprofundemos os conhecimentos na identificação acerca do material de origem e a que processos o mesmo foi submetido, bem como o grau de evolução pedogenética desse solo e o que levou à formação até o estágio atual. Portanto, nosso estudo ele apresenta 3 diferentes locais da Fazenda Lagoa do Sino, cujas características é a de mesmo material de origem, porém conta com peculiaridades por conta dos diferentes fatores envolvidos e a que foram submetidos, dando origem aos solos, além dos processos pedogenéticos que sofreu, a diferentes tipos de solo para cada ponto coletado. Eu sou o Arthur e eu vou estar falando sobre o primeiro tipo de solo. Primeiramente, no ponto 1, observa-se parte brunada no nível superior, por conta de matéria orgânica no horizonte A, com presença de raízes de gramíneas e raízes mais grossas na superfície, onde foi submetido aos fatores de formação físico, químico e biológico, representado por pouca matéria orgânica e maior umidade presente. Solo muito bem estruturado, ou seja, agregados finos. E ainda nesse local podemos dizer que houve processo pedogenético de translocação por conta do relevo, que favorece o carreamento vertical da água, diferente dos demais pontos onde há estagnação de água, favorecendo nesse ponto 1 a lixiviação. É possível destacar também que a primeira transformação de minerais que ocorre é o feldspato, que foi alterado em caulinita através da hidrólise parcial. E após isso houve a hidrólise total, que é a remoção total do silício e de bases formando-se o óxido de ferro, conhecido como hematita, que está presente em porcentagens baixas de 3 a 4% na fração argila, gerando uma coloração mais avermelhada, com um solo de drenagem perfeita e matriz bem uniforme. O solo possui aspecto argiloso, com uma tendência de adensar, ação antrópica, e também compactar, que é a ação do homem, possuindo grande adesão, que é a capacidade de partículas se unirem umas às outras em estado úmido, e menor coesão, que é a atração de uma partícula com a outra de mesmo estado, podendo ocasionar rachaduras no solo. Outra característica é o solo caracterizado por ser quimicamente alterado, ou seja, é uma grande evolução pedogenética e é possível inferir que nesse solo possui cerca de 2 metros de trincheira por não ser notado a presença de rocha, consequentemente menor quantidade de nutrientes disponíveis para a planta. E podemos destacar que nesse solo, ao ocorrer a eluviação de argila, que é a descida da argila da parte de cima para baixo, há concentração de areia acima e de argila abaixo. Assim torna mais denso a parte inferior por conta da eluviação. Olá, eu sou o Pedro Henrique Ferreira da Silva e irei falar sobre o ponto 2. Ele está um pouco abaixo da paisagem e próximo ao corpo hídrico. É visível uma mudança na coloração e umidade. Esse último fator confere uma plasticidade ao solo. E quanto à coloração, é por conta do teor de matéria orgânica, onde a cor brunada ocorre por conta da matéria orgânica no local ser mais abundante, por conta do tipo de vegetação e também pelo acúmulo de matéria trazida até esse sopé coluvial. Descendo no perfil, ou seja, tradando e depositando as camadas lado a lado, percebem uma variação na cor, indo para um solo mais vermelho em decorrência do regime hídrico do local, até o ponto mais fundo com pontuações amareladas, de goetita, por conta da drenagem imperfeita no local e diferentemente do ponto 1, onde os 2 metros da trincheira com coloração uniforme. Vale ressaltar que a hematita presente se forma a partir de pouca matéria orgânica e pouca umidade. Já a goetita forma a partir do maior teor de matéria orgânica e maior teor de umidade.
Pode-se verificar nesse ponto, dentre os processos pedogenéticos, que ocorre o processo pedogenético de adição de matéria orgânica e translocação, também transformação por conta da formação de hematita e goetita. Olá, sou o Pedro Garcia e estarei apresentando as características do ponto 3. O referido ponto 3 é um solo com coloração acinzentada, pela ausência de ferro, presença de gibbsita, que é um óxido de alumínio, e caulinita. Outro fator de coloração é o regime hídrico do local. Quanto mais próxima a água da superfície do solo, mais cinza ele tende a ser, e isso é uma característica observável no ponto 3. Possui um acúmulo maior de matéria orgânica e umidade em comparação com o ponto 1, além de relevo e posição do lençol freático diferente. É uma área sem aptidão agrícola, mas não menos importante. Se trata de um local para recarga do lençol, e é nesse local que também ocorre o afloramento do lençol, em períodos de chuva. Então, em períodos chuvosos, ocorre a ascensão do lençol freático, ficando parcialmente alagado em determinadas épocas do ano, o que causa uma drenagem imperfeita da área. Acontece que após vários ciclos de subida e descida do lençol freático, ou períodos de cheia e seca, o ferro presente no solo é reduzido para ferro 2+, e cai na solução do solo até que toda a hematita presente se desfaça por completo em decorrência da saturação por água no perfil. Com a descida do lençol freático, o ferro presente na solução acompanha o nível do lençol freático até encontrar algum ponto com disponibilidade de oxigênio e volta para ferro 3+. Porém, ele não está distribuído uniformemente e por isso que em determinadas amostras de solo observa-se pontuações de tom avermelhada a amarelada, que são as denominadas plintitas. São locais onde o ferro encontrou oxigênio e formou a hematita. Ao longo de vários ciclos de umedecimento e secagem, é possível haver um acúmulo de pontuações, que passa a ser chamada de petroplintita, que é o acúmulo de plintitas, formando uma concreção, assim dita, de ferro. Explicado através do processo de redução, translocação e reoxidação do ferro em plintita e posteriormente que forma a petroplintita, que é um endurecimento irreversível da plintita. As considerações finais por Guilherme. Por conseguinte, temos a salientar que, embora todos os pontos citados tenham como semelhança o mesmo material de origem, é possível aferir que eles foram submetidos a diferentes fatores de formação, concomitantes ou não, bem como a diferentes processos pedogenéticos, tais como translocação, adição, transformação e perda ou redução, concomitantes ou não. Assim, os solos analisados contam com uma grande evolução pedogenética, isso para todos, mas com características distintas, que se faz necessário nós conhecermos detalhadamente para definir o melhor uso ou aplicação. Tal como ocorre no ponto 3, que devido suas características, o local deve ser preservado como ponto de recarga hídrica, ou seja, ele não tem nenhuma aptidão agrícola.